Olá, essa é a nossa primeira aula de álgebra linear. Eu estou fazendo em formato de vídeo porque o nosso horário às quintas-feiras, ele é apenas a primeira aula. Como todo mundo, a grande parte só chega às 19, não valeria a pena vocês virem para ter 20 minutos de aula, que a aula seria das 19 às 19h25, 25 minutos de aula ali. Não valeria a pena. Por isso, eu optei pelas aulas da quinta-feira serem remotas. Então, eu vou gravar esse vídeo, soltar com antecedência para vocês. Vou tentar fazer vídeos de no máximo 20 minutos, porque dá tempo de vocês assistirem, irem pausando e etc. A aula de hoje vai ser só uma apresentação. A ideia é que as aulas da quinta-feira sejam de exercícios. Como a gente não viu nada ainda, porque a primeira aula não faz sentido fazer uma aula de exercícios. Então, eu vou passar para vocês o cronograma, quantidade de avaliações, todas essas coisas. Ah, professora, eu prefiro vir presencialmente. Presencialmente, eu vou estar também no IFSC, porque eu preciso estar de qualquer forma, porque eu estou fazendo esse horário no registro acadêmico. Então, caso vocês me precisem, a gente pode marcar e nessa quinta-feira que vocês precisem fazer os exercícios presencialmente, eu vou estar no IFSC e a gente pode fazer os exercícios tranquilamente. Eu gravo o vídeo, quem quiser ficar em casa fica com o vídeo e quem quiser presencialmente faz presencialmente também. A ideia é que vocês tentem fazer os exercícios e eu fique só acompanhando e tirando dúvidas. A gente não vai ver conteúdo novo nas quintas-feiras. Quintas-feiras vão ser apenas para exercícios. Quando vocês assistem os vídeos, eu sempre vou passar uma tarefinha. Essa tarefinha é para vocês fazerem guiados. Então, vocês vão voltar ao vídeo e assistir o vídeo, a parte do exercício, para tentar fazer os exercícios por vocês mesmos. E aí, esse exercício vai ser o que vai contar a presença de vocês. Quem vir presencialmente, quem preferir vir presencialmente, pode entregar esses exercícios para mim na hora, na aula. Eu posso tirar uma foto e colocar no Siga. A ideia é que a gente tem esse compilado de exercícios, vocês colocam a data no início, faz o exercício, depois guarda o caderno, depois vocês mandam todos eles no Siga para colocar as presenças das quintas-feiras. Então tá, a aula de hoje vai ser sobre o cronograma e a introdução do bloco 1 da nossa disciplina. Então, primeiro vamos dar bem resumidamente o que é a nossa disciplina. Nossa disciplina é a disciplina de álgebra linear. E nessa primeira aula, a gente vai focar em elencar o que vocês precisam saber de geometria de pré-requisito para a nossa disciplina. E basicamente, o que é álgebra linear? A gente viu geometria analítica, a parte aplicada da álgebra linear. Como se a gente viu o que em geometria analítica? Para que serve um vetor? Como que representa um vetor no 3D ali, no 2D, no 3D? Como soma vetores, colocando um vetor depois do outro, vendo qual que é o resultado. A gente viu como que a gente faz para esse vetor que está desenhado no plano cartesiano. Como que a gente faz para representar ele em coordenadas, a gente chegou a ver. A gente viu como a gente representa retas, planos, curvas, a gente viu poucas curvas que foram só as cônicas, superfícies, a gente viu as quádricas, como representa. Então a gente viu a reta, as equações vetorial, paramétrica e simétrica. No plano, as equações geral e paramétrica. Cônicas, a gente viu equação geral das cônicas e quádricas, equação geral das quádricas, que são formas de representar esses desenhos aqui. A gente viu desenhado e a gente viu algebricamente, ou seja, escrito em letras, x mais y, não sei o que, aquilo lá que a gente viu. Em álgebra linear, a gente vai tentar compreender qual é a estrutura matemática por trás disso. Então, a gente vai pegar o que a gente fez lá no desenho, por que soma vetores assim no desenho, e a gente vai compreender isso melhor só com contas. Aqui a gente não vai ter desenho, a gente pode até relembrar alguma coisa de geometria, mas a ideia é que a gente entenda principalmente a parte das contas, como é feita. E é por isso que é álgebra. A álgebra, basicamente, ela é essa parte que a gente lida com incógnitas, com funções, com letras. Pensa em letras, em matemática, a gente está lidando com álgebra. E a estrutura matemática por trás disso, o que a gente vai ver, que está na parte 1 da disciplina. Então, a gente vai reaprender, rever. Vetores, como é que a gente soma, como é que opera esses vetores. E aí a gente vai ver uma base por trás disso. Porque tudo que a gente fez em geometria,
a gente supôs que as coisas estavam bem representadas. O que eu quero dizer com isso, sem entrar muito no conteúdo? A gente supôs um plano cartesiano, que o vetor a gente coloca ele no 0, 0, a gente coloca a elipse, tudo que a gente fez, a gente colocou centrado no 0, 0, sem rotacionar. Aqui em álgebra linear, a gente não vai desenhar isso, mas a gente vai entender como faz para rotacionar coisas, para representar coisas de outros modos que não seja no plano cartesiano exatamente, ou ainda que seja no plano cartesiano, não na base que a gente usou em geometria. Eu não posso conceituar agora base, porque não vai caber, mas é uma das coisas que a gente vai ver, é uma base. O que é uma base? A gente vai entender que em geometria a gente estava usando uma base quando a gente representou os vetores por essas coordenadas, e que a gente tem como representar usando outras bases, e tem algumas vantagens e desvantagens dependendo da base. Basicamente é isso. E na segunda parte da disciplina, a gente vai transformar coisas. Olha que interessante, a gente pega um vetor, estica o vetor, rotaciona o vetor, pega um desenho, um quadrado que seja, estica o quadrado, rotaciona o quadrado, uma elipse, rotaciona a elipse, estica a elipse, todas essas coisas, ok? Então, para isso que a gente viu geometria. Parte da geometria não vai aparecer aqui em álgebra linear, porque ela vai aparecer em cálculo B e em cálculo vetorial. Então, parte da geometria é base para álgebra linear, mas nem toda. Parte da geometria vai ser base para cálculo B e para cálculo vetorial. Ok, fechou? Então, vamos para o cronograma. Tudo que está marcado em vermelho é o que vai ter vídeo, ok? Essas datas de vermelho são as quintas-feiras que vão ter vídeos. As datas de preto são as terças-feiras que vão ter aula mesmo. Então, o que é importante aqui olhando no geral? Eu sei que é muita letra, mas vamos olhar só o geral. Então, aqui a gente tem esse vídeo. Aqui a gente vai ter aula e vídeo. Tá vendo? Aula no dia 4 e vídeo no dia 6, com exercícios relativos à aula. Ou alguma coisa. Não quero colocar conteúdo nos vídeos. Vai ser basicamente exercício ou, às vezes, sei lá, relembrar algum conteúdo, mas não conteúdo novo. Então, aqui 11 e 13, mesma coisa. 18 e 20, mesma coisa. Aqui, mesma coisa, tudo aqui. Isso aqui, ó, vamos olhar rapidinho. Beleza, aqui esse vídeo só introdução do bloco e falando um pouquinho do que a gente precisa saber. Aqui na primeira semana vai ser revisão. A gente vai revisar tudo que eu acho que pode ser que vocês tenham esquecido ou que vocês não saibam lá do ensino médio. Então, a gente vai revisar a parte principal. O que eu não for revisar, eu vou passar para vocês o nome do conteúdo e vocês vão precisar revisar em casa, só para a gente começar todo mundo com a mesma base e não ficar tipo uma pessoa entendendo e a outra não entendendo e a gente não ter que voltar no conteúdo antigo para poder relembrar toda vez. Então, assim, para ter uma base igualzinho, todo mundo começar igualzinho, todo mundo entendendo, eu vou passar a lista das coisas que vocês precisam saber. Nem que vocês queiram, cada sábado, vocês pegam uma meia horinha para estudar um conteúdo e assim vocês vencem tudo. Espaços vetoriais. Aqui nas próximas semanas, ó, que a gente tem espaços vetoriais. Aqui continua espaços vetoriais, tá? Só que a gente vai estar falando de uma coisa específica de espaços vetoriais. Aqui também e aqui também. Depois a gente tem uma aula de exercícios. Caso nenhuma aula seja cancelada, a gente vai conseguir fazer uma aula de exercícios antes da prova. Aliás, uma semana inteira de exercícios antes da prova. Depois da prova vai ter um vídeo com a recuperação do conteúdo, ou seja, resolvendo a prova, relembrando o que é cada coisa. E depois a recuperação. Então, se tudo der certo, a gente vai conseguir fazer uma semana todinha de aula de exercícios com revisão de tudo que a gente viu antes da prova. Isso vai ser muito show. Daqui dessa primeira parte, o que eu quero que vocês... uma coisa importante que eu quero que vocês saibam. Na parte de espaços vetoriais, a parte mais difícil que vai ter vai ser mudança de base. Por isso que ela é a última coisa. A gente não consegue aprender mudança de base sem aprender dependência e independência linear. Então, essas 4 aulas aqui, caso vocês percam, peguem com o colega o conteúdo, porque senão vocês vão ficar muito perdidos, ok? As outras também vocês vão ficar perdidos, mas assim, a parte que tem conta pesada são essas, basicamente mudança de base, é onde vai ter a conta pesada. Então aqui, aula de exercício, prova 1, recuperação do conteúdo, recuperação da prova.
Depois a gente tem um vídeo, que é a introdução do bloco 2, que é basicamente o que eu estou fazendo agora com vocês. Vai ter também para o bloco 2. E aí a gente vai ter quantas aulas até aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas para o bloco 2. Depois dessas 6 semanas, e de novo, aqui no bloco 2 a mesma coisa, ó. Diagonalizar operadores vai ser a parte mais difícil em contas. Para diagonalizar operadores, a gente precisa saber autovalores e autovetores. E essas duas primeiras semanas aqui é de revisão. Então, é de definições. Então, aqui a gente vai definir o objeto que a gente está trabalhando. Aqui a gente vai aprender uma coisa importante para a conta que a gente vai fazer. E aqui, de fato, é aquela conta enorme que a gente vai ter. De novo, a gente tem uma aula de exercícios preparada, programada. Espero que a gente não tenha que cancelar nenhuma aula, senão vamos acabar tendo que tirar alguma coisa. A gente tem a aplicação da prova, que vai ser numa terça-feira, que é onde a gente tem 2 aulas. Depois tem um vídeo de recuperação do conteúdo e depois a recuperação da prova. A aula do dia 17 ela é relativa à sexta-feira, então ela não é nossa, ela vai ser do professor da sexta-feira, que eu não sei quem é ainda, ok? Aliás, se vocês estiverem comigo, se vocês estiverem em cálculo B, vai ser comigo, mas aí vai ser uma aula da sexta-feira. Isso já está definido no nosso calendário lá do IFSC, oficial. Beleza, vamos falar um pouquinho das avaliações. A gente planejou 2 avaliações, como vocês podem ver ali. São poucas avaliações, mas como a gente vai ter aulas de 2 horas só semanais, com mais 1 hora de vídeo, que a gente vai fazer 20 minutos de vídeo, vai ficar uma coisa pouco conteúdo. Então a gente vai ter 2 avaliações só. E o importante é que vocês vão para a avaliação sabendo fazer, pelo menos tendo feito um exemplo. Assim vocês não vão ter que aprender na hora da avaliação, vocês já vão sabendo como faz e ali tira dúvida comigo de uma coisa ou outra, ou olha no material uma coisa ou outra, mas é importante que vocês já tenham treinado em casa antes da avaliação, porque se chegar na hora para fazer o primeiro exemplo, vai demorar mais e não vai dar tempo de fazer na avaliação. Combinado? Regras. Pessoal, as regras basicamente são as mesmas da outra, só que elas foram um pouquinho ficaram mais rígidas, não sei, foram mais rigidecidas, não sei. Então, todos os aparelhos eletrônicos e a mochila vai ficar tudo separado de vocês em outra carteira, longe de vocês na sala. Além das informações, aqui a mesma coisa, vocês vão ter uma folhinha 4, manuscrita, frente e verso, tem que ser manuscrita, muito importante, e ela deverá ser entregue junto com a prova. Depois, qualquer comunicação com colegas, utilização de celular, não sei o que, vocês recebem nota 0 e eu tomo a prova. E eu vou registrar isso e encaminhar para a coordenação de curso, para o DEP e para o colegiado. Durante a avaliação, vocês não podem ir, vou tomar água aí no banheiro. Infelizmente, a gente vai ter que cortar isso, porque não estava acontecendo coisas não muito legais. Então, salvo em caso de emergência, se você estiver passando mal, eu vou chamar alguém para te acompanhar, mas a princípio não pode ir no banheiro, tem que ficar na sala. E aí, beleza, a gente fez isso porque, enfim, aconteceram algumas coisas não muito legais, a gente foi obrigada a fazer isso aqui. Aí vamos falar um pouquinho de álgebra linear. Já estou correndo com o tempo, faltam 6 minutos, mas vamos lá. Álgebra linear, para quê? Então, antes de construir um prédio ou qualquer coisa, vocês vão precisar modelar. Então, como que vocês vão modelar? Vocês vão usar a matemática para modelar. Então, assim, em vez de vocês construírem uma maquete vou fazer essa maquete aqui para ver como ele se comporta, não vai se comportar da mesma forma. Por quê? Porque a maquete vai ser feita de outro material, porque ela vai ter outra estrutura, porque ela vai ter outro peso, tudo diferente. Se vocês fizerem direto no prédio, se der errado, vocês perderam tudo que vocês fizeram, né, gente? A gente não vai fazer direto no prédio sem pensar. Então, a gente tem que modelar. Como é que se modela? Usando matemática. Então, vocês vão colocar no software, ou vocês vão desenhar, mas vocês têm que modelar alguma coisa. Vocês vão ter que... Aqui vai ter que ser uma parede, qualquer estrutura, qual mistura de cimento que eu faço, isso aqui tem que segurar quanto peso. Tudo isso é modelado. Aqui tem que ter uma viga, não tem que... Tudo isso é modelado. E para modelar, a gente usa matemática, porque basicamente a gente vai usar geometria, que a gente viu na primeira
na primeira disciplina que a gente viu, e a gente precisa entender o porquê daquelas coisas para modificar depois. E é isso que a gente vai fazer em álgebra. Então, uma estrutura real, ela tem formas, dimensões, materiais, apoios, forças aplicadas sobre ela, que é uma coisa que é complicada de modelar, possíveis deslocamentos, relações entre as partes. Então, o que é que um engenheiro faz? Ele pega um objeto real que ele vai ter que construir, ele cria um modelo matemático, ele faz simulações e ele interpreta essas simulações. Poxa, se eu colocar aqui uma força tal, um peso tal aqui em cima desse negócio, se eu colocar uma viga, se eu não colocar outra viga, coloquei na fórmula, deu o resultado, o que esse resultado significa? Vocês precisam interpretar esse resultado. Ou que seja, coloquei no software, o que esse resultado significa? De novo, vocês têm que interpretar o resultado. Ah, significa que o prédio vai cair. Então, o que eu tenho que fazer de modificação? Tem que colocar uma viga a mais, tem que fortalecer essa viga, tem que fazer outra, enfim, milhares de coisas que eu não vou saber exemplificar para vocês, mas os professores e engenheiros de vocês também. E aí, com a álgebra linear, a gente consegue representar muitas informações ao mesmo tempo. Então, pensa só, um objeto que é uma viga, ou um andar inteiro, você tem lá um plano que é um andar. E tem várias forças agindo nesse andar. Tem o peso da parede, tem a viga que está segurando embaixo, tem o peso das coisas que vão colocar em cima. Sei lá, você está projetando um estacionamento, tem que saber quantos carros tem para saber o peso que vai colocar. Ah, mas nesse lugar aqui, onde não tem viga embaixo, tem que colocar menos peso. Tudo isso são vocês que vão modelar, usando álgebra linear e geometria analítica. Então, a gente também consegue observar e organizar as relações entre objetos. Então, a força que esse objeto aplica nesse outro, a estrutura que esse objeto dá para esse outro, tudo isso a gente consegue representar com álgebra linear. Ou melhor, vocês vão usar a álgebra linear lá na frente para fazer essas representações. Em álgebra linear, a gente aprende também a resolver várias equações simultaneamente. Então, a gente usando matrizes, né? Então, por exemplo, você quer verificar alguma medida que satisfaz todas as necessidades que você... eu preciso de tantas vigas, só que eu quero que não passe de tanto orçamento, eu quero que segure tantos pesos, eu quero que... Isso tudo, vocês conseguem colocar todas as equações juntas de um jeito só, para resolver tudo de uma vez, encontrar qual é o valor que satisfaz todas as equações que você precisa. Também usando álgebra linear, especificamente matrizes e sistemas lineares. A gente também consegue alterar os sistemas de coordenadas, que é para a gente conseguir representar objetos de forma melhor, que é aquilo que eu falei da base para vocês, e a gente consegue identificar comportamentos especiais. Isso aqui, de novo, isso aqui vai ser lá na frente, no decorrer do curso de vocês. Vocês vão usar álgebra linear para estudar direções principais, modos de vibração, estabilidade, deformações e várias coisas que eu não vou saber falar para vocês com detalhes, mas o professor de, sei lá, estruturas e alguma coisa assim vai conseguir falar para vocês. E tá, por que o engenheiro precisa aprender isso se o software faz as contas? Aqui o objetivo de aprender isso não é que você vai competir com o software, fazer a conta mais rápido que ele, claro que não. Mas você vai construir o modelo correto, escolher o modelo correto, fornecer dados para o software, interpretar os resultados, identificar se tem algum erro, se o software fez direito, compreender as limitações de um modelo. Eu escolhi esse modelo, mas eu sei que quando eu escolhi esse modelo eu estou ignorando tal, tal e tal coisa. E não usar o software como uma caixa preta. Por exemplo, nesse modelo aqui, isso deu errado. O que eu posso mudar no modelo para poder fazer dar certo? Tudo isso a gente precisa entender o que está acontecendo por trás para poder modificar, né, e trabalhar. Enfim, é por isso que é um bacharelado em engenharia civil, não é técnico em engenharia civil, né? Revisão de geometria analítica. Tá, então aqui a gente começa a revisão e já deu 20 minutos. Infelizmente essa daqui vai ficar um pouquinho maior. Mas até agora vocês não precisaram escrever nada, só ouviram eu falando. Então, revisão de geometria analítica. O que a gente vai precisar e o que a gente vai revisar na próxima semana? Então, tudo isso que eu vou falar agora, a gente vai ver na próxima semana. O que vocês precisam saber para se darem bem nessa disciplina?
E se vocês não souberem, o que é que vocês vão ter que estudar por fora e o que é que vocês podem estudar na própria disciplina que eu vou ajudar vocês. Operações algébricas básicas, que é coisa do ensino fundamental, médio e coisa que vocês reviram em cálculo A. Ó. Soma, subtração, multiplicação e divisão com números positivos, negativos, frações, raízes. Raízes aqui quadradas, cúbicas, etc. Saber quando e como aplicar o chuveirinho. Quando que eu posso aplicar o chuveirinho, quando é que eu não posso, quando é que eu preciso, quando não preciso. Saber quando e como cortar termos semelhantes. Então, tem um termo em cima e embaixo da fração. Quando eu posso cortar, quando eu não posso. Eu tenho de um lado e do outro do igual. Quando eu posso e quando eu não posso. Isolar incógnitas, que é o x da equação. É tipo, quero isolar esse x. Como eu faço para isolar o x? Isso a gente vai precisar. Isso, na verdade, vocês vão precisar no curso inteiro. Por favor, já saibam disso. Resolver equações simples. Então, equação, sei lá, 3x mais 2 igual a 5. Como que resolve? Fatorar e colocar um fator em comum, em evidência, um fator comum em evidência. Então, por exemplo, é basicamente tirar em evidência. Você tem 2x mais 4, eu posso tirar o 2 em evidência. Eu tenho x ao quadrado menos 2, eu posso tirar o x em evidência. Como é que tira em evidência? Como coloca em evidência? Quando que eu posso, quando que eu não posso? Isso vocês têm que saber. Como resolver equações quadráticas? Quadráticas são aquelas que a gente chama de equações de segundo grau, quando a gente está lá no ensino médio ou fundamental, não sei. Não, fundamental, no 9º ano. É usando Bhaskara, basicamente. Se vocês souberem usar Bhaskara aqui, esse item já tá show. Aí, o básico de sistemas lineares. O que é um sistema linear? Como se monta? Quais são as incógnitas? Quais são as equações? Quais são os coeficientes? Quais são os termos independentes? E como resolve? Sabendo isso aqui, você está muito bem já em sistemas lineares. A parte avançada de sistemas lineares, que está vendo que está em vermelho, que é como a gente resolve usando escalonamento, como a gente classifica soluções e como a gente escreve soluções paramétricas, isso aqui a gente vai rever semana que vem. Então, isso aqui, se vocês não sabem, a gente faz na semana que vem. Se vocês já sabem, melhor ainda, vocês podem vir para acompanhar, né? Mas isso aqui a gente vai rever semana que vem. Matrizes, então, que você já tem que vir sabendo semana que vem. O que é uma matriz, o que é linha e o que é coluna. Saber contar quantas linhas e quantas colunas tem uma matriz. Somar e subtrair. Fazer um número vezes uma matriz. Reconhecer uma matriz nula, é uma matriz que só tem zeros. E uma matriz identidade, que ela tem uma aqui ó, na diagonal principal e 0 no resto. Isso aqui vocês já têm que saber. Quer dizer, se não souberem eu posso ajudar, mas o melhor é que vocês saibam isso aqui. A parte avançada de matriz a gente vai rever semana que vem, que é multiplicação de matrizes, como você transforma um sistema linear em um sistema de matrizes. Então, como que a gente faz para sair disso aqui para isso aqui, que vai ser muito, muito, muito importante em álgebra linear. O que é uma matriz inversa? Vocês sabendo o que é quando existe, já tá bom. A gente vai rever como faz o cálculo na semana que vem. Determinante de matrizes, como se calcula. Isso aqui também, se não der tempo de rever semana que vem, que eu não tenho certeza se vai dar tempo, a gente vai rever na hora que a gente precisar aplicar determinantes. Mas isso aqui a gente fez uma revisãozinha lá em geometria, para quem já estava desde o início das aulas lá, nas primeiras aulas a gente fez. Geometria analítica, isso aqui tudo vocês viram comigo, então espero que vocês lembrem, mas a gente pode fazer principalmente essas duas coisas aqui, a gente pode fazer na próxima aula, que é rapidinho de fazer, só lembrar o que a gente já fez. E equações paramétricas de retas e planos, é importante pelo menos que vocês saibam reconhecer o ponto e o vetor, né? O ponto é o cara que não está multiplicado por t, vocês lembram? E o vetor está multiplicado pelo t. Então, na primeira semana a gente vai fazer revisão dessa parte que está em vermelho. E qualquer outro conteúdo que vocês queiram, que vocês não se sintam seguros dessa lista, vocês podem trazer que a gente vai fazer revisão também. Como atividade, 25 minutos. Como atividade eu quero que vocês escrevam manuscrito, porque eu sei que às vezes na pressa a gente vai querer usar o chat GPT. Só hoje, depois eu recupero e não recupera. Então, vamos manter tudo manuscrito, pode ser? Então, o que vocês vão fazer? Manuscrito, tudo isso aqui,
vai dar meia folha de caderno e vocês vão marcar um X no que vocês sabem ou no que vocês não sabem, enfim, e trazer na próxima aula, na primeira aula da terça-feira, o que vocês não souberem, a gente vai fazer uma mini revisãozinha no quadro ali, preparar um materialzinho ali, copiar no caderno para vocês relembrarem. Então, só isso aqui que vocês têm que escrever no caderno para a semana que vem, beleza? A gente se vê terça-feira e, de novo, hoje, dia 30, eu vou estar aqui no IFSC, e se vocês quiserem a gente fala junto dessas mesmas coisas aqui, mas acho que hoje é mais tranquilo, não tem muito o que a gente fazer, é só uma apresentação mesmo da disciplina. Fechou? Até mais!